Justiça Ensina. Histórias de fatos e de direito. Episódio da semana: Quem matou a vovó Matilde? Especial 20 anos da Constituição Cidadã. Ai, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. A partir de hoje, vocês estão convidados a conhecer as aventuras e desventuras da família Souza. E vocês já devem ter cruzado com alguém dessa família na rua. O Fabrício, por exemplo, é professor de português. Tem também a Ivani, que é repórter lá no Jornal do Povo. Ah, e os dois têm um filho de 15 anos, o Pedro Paulo. E para completar tem a Xepa, que é a empregada doméstica que tenta organizar a vida de todos daquela casa. Mas na maioria das vezes ela não consegue. Será que eu esqueci alguma coisa? Ah, sim. Estamos em 1988, 20 anos atrás. Então não se assustem se esse pessoal não andar por aí com celular, computador e muito menos acessar a internet. Nesse momento, todos chegam em casa, desolados, desamparados, desconsolados, porque a mãe de Ivani, a vovó Matilde, partiu desta para uma melhor. Ai, pobrezinha da mamãe. Tava conversando normalmente com você, Fabrício, e de repente, pimba, caiu dura no chão. Morreu tão jovem. Jovem? Mas ela não tinha 92 anos, Ivani? Jovem de espírito, né, Fabrício? Foi o que eu quis dizer. Agora me veio à mente uma coisa. Se ela morreu com 92 anos, como é que você tem 38? Ah, é que... Eu não te falei que eu sou filha temporã? Eu sou a caçula da família. E que mania de ficar falando em idade nas horas mais impróprias. Mesmo assim, se você tem 38, você nasceu quando ela tinha 54. É um milagre da medicina, hein? Ai, Fabrício, não me apurrinha agora que eu tô péssima pra números, tá? E Pedro Paulo, meu filho, por que você tá tão caladinho? É saudade da vovó? É mais sono, acordei cedo pra escola, né, mãe? Ah, coitadinho. E depois ainda teve essa fatalidade com a sua avó. Esse menino pensa que me engana. Eu sei muito bem que você foi dormir às 3 da manhã, viu? Tava estudando, pai. Tá verá jogando videogame. Nada. Não respeita nem mais os mortos. Fabrício, não seja tão rígido com Pedro Paulo. Sou rígido para ele não repetir de ano. De novo, né? Senão esse menino não vai dar em nada na vida. Porque antes eu imaginava o Pedro Paulo um gênio, um cientista. Depois eu fui me consolando, imaginava um engenheiro. Agora, se ele conseguir escrever o nome dele direito, eu vou ficar muito satisfeito. E aí, gente, o velório? Ai, Xepa, estamos arrasados. Pobre da dona Matilde, muito generosa, só não gostava do seu Fabrício, né? E fazia questão de dizer pra todo mundo. Até lembro da última discussão de vocês dois. Era por causa da Assembleia pra Constipação, não é? Depois disso a véia infartou. Assembleia para a Constituição. É verdade. Ela adorava os militares e dizia que a nova Constituição era um exagero, cheia de direitos pra todo mundo. Dizia que desse jeito o Brasil ia virar uma balbúrdia. A mamãe era muito conservadora. Conservadora até demais. Quando ficou sabendo que a Constituição iria aumentar o valor pago à hora extra e reduzir a jornada de todos os trabalhadores, ela ficou louca. Disse que na sorveteria dela, nada daquilo iria acontecer. Deve ter sido por isso que ela caiu dura, né? Xepa! Ora, dona Ivani, os tempos mudaram, né? Com essa constipação aí. Constituição. Isso daí tá tudo diferente no Brasil. Olha, falando em sorveteria, agora que a vovó morreu, quem é que vai tocar aquele negócio? Sei lá, Pedro Paulo. Acho que a sorveteria da mamãe só dava prejuízo. Eu tenho até medo de herdar uma baita dívida. Nada disso. Com a inflação alta do jeito que tá, já vi muita gente trocar o almoço por uma casquinha de coco da dona Matilde. Aquilo lá tava dando lucro, que eu sei. As vendas não paravam de crescer. Era um lucro de 15% ao mês. Que estranho, papai. Um professor de português saber tanto assim de matemática. Ah, Pedro Paulo, não é porque eu dou aula de gramática que eu não sei fazer umas continhas. E o senhor também não gostava da vovó, tá? Nem ela gostava de mim, empate. E o senhor foi a última pessoa que conversou com ela? Aonde você quer chegar com esse inquérito criminal? Quero dizer que talvez tenha sido o senhor o responsável pela morte da vovó Matilde. Você ficou maluco, Pedro Paulo, meu filho? Acusar o seu pai de ter matado a mamãe? Mãe, ele não gostava dela.
A senhora não tá vendo? Os dois nunca se bicaram. Então, pela sua teoria de quem me irrita morre, eu já deveria ter matado meu chefe, os meus alunos, o açougueiro que sempre me enrola com a carne de segunda. Mas a vovó morava com a gente, dividia o mesmo teto que o senhor. E olha, depois ela tinha uma sorveteria. Um negócio bastante lucrativo. E pro senhor que não entende muito de números, né? Quem sabe? Como você mesmo disse... Em matéria de raciocínio e paranoia, esse garoto tira 10. Quero ver amanhã na prova de física. Mamãe, o papai foi o último a ter visto a vovó saudável, lembra? Isso é verdade. Ivani, você vai atrás da cabeça desse moleque alucinado? Eu sugiro que a gente faça uma acareação. Vixe, vai ser um festival de habituração, então. Porque eu sei que aqui tem um monte de gente com cárie na boca. Ai, ai, ai. Mas também com essa inflação, ninguém tem dinheiro pra ir ao dentista, né? Não, Xepa. A acareação é contrapor depoimentos no inquérito policial. Mas esse Sherlock de Araque esqueceu que o contraponto ao meu depoimento, a avó dele, já subiu no telhado. Fabrício, não fala assim da mamãe. Eu vou pra cozinha, porque daqui a pouco vão querer botar a dentadura até na minha boca. Então diga, papai, descreva pra toda a família como foi a conversa com a vovó antes dela subir, antes dela falecer, né? De uma hora pra outra, assim. Bom, nós dois estávamos conversando sobre as melhorias da nova Constituição. Ela não entendia por que a Constituição era cidadã. Achava que ela estava mais para espiar. Espiã? Espiando o comunismo, segundo ela. Nossa, que viagem! Bom, quer continuar o seu depoimento, por favor? Ela dizia que a Constituição dava direito demais ao trabalhador, fortalecia os sindicatos e ainda questionou a criação da licença-paternidade. Ela dizia que, desde quando o salafrário do marido precisa de descanso? Ela era muito arranheta, viu? E o que você disse? Disse que ela estava muito equivocada e que deveria pensar melhor. Afinal, uma pessoa com a saúde tão debilitada como a dela tinha que agradecer a criação de um sistema único de saúde. Ela tinha plano de saúde, mas e os outros que não têm? E o que aconteceu depois? Bom, depois ela foi ficando exaltada. Ficou dizendo que estava chamando ela de velha caquética, que eu queria mesmo é que ela morresse para herdar a sorveteria. Que a filha dela deveria ter ficado com o Ricardinho em vez de ter se casado com um professor quebrado como eu. Mãe, quem é o Ricardinho? Isso é outra história, Pedro Paulo. Aí eu fiquei revoltado. Vocês me conhecem, sou um homem justo, mas desaforo como esse eu não aguento. Ai, Fabrício, o que foi que você disse pra mamãe? Disse pra ela fechar o bico que na minha casa quem manda sou eu. E se eu era um quebrado, ela era uma mão de vaca que morava aqui de graça sem dar um tostão. Ela me dava uns cruzados de vez em quando. Mas a inflação estava tão alta que eu não conseguia nem juntar dinheiro pra tomar nem meio sorvete. Fabrício, você ofendeu uma senhora de 92 anos. Não é essa mesma Constituição que diz que nós precisamos zelar pelos direitos dos idosos? Perdão, Ivani, eu sei que eu me exaltei. E depois disso a vovó caiu dura no chão? Não, a sua avó se levantou revoltada e foi até o armário do banheiro tomar um remédio para controlar a pressão. Depois ela voltou, disse que não estava se sentindo bem. Perguntei se ela não queria tomar alguma coisa ou comer, sei lá. Aí ela respondeu que não tinha fome e que nunca mais comeria na nossa casa. Ela também não era fácil. Espera um pouco. Ela foi até o armário do banheiro pegar o remédio para pressão? Foi. Mas eu abri o armário do banheiro e só vi as minhas pílulas de emagrecimento. Quer dizer que a vovó tomou remédio para emagrecer pensando que fosse remédio para pressão? Foi o que você ouviu, Sherlock de Araque. Então parece que temos um novo suspeito nesse inquérito. Aliás, uma suspeita. Mamãe, convido a senhora a depor sobre a morte da vovó. Ivani, eu não sabia que você tomava pílulas para emagrecer. Eu sou uma mulher moderna dos anos 80, Fabrício. Eu tô antenada com o que há de mais inovador em matéria de boa forma. Um minuto, pessoal, que vocês estão já avacalhando meu interrogatório. Ai, que mania é essa agora, Pedro Paulo, de ficar fazendo perguntinha besta pra mim e pro seu pai? Você diz isso porque agora os fatos depõem contra você, Ivani. Quando eu estava no banco dos réus, você colocava lenha na fogueira. Você tinha ofendido a minha mãe. Isso não vem ao caso. Meritíssimo, tire dos autos as ofensas proferidas contra a distintíssima senhora Dona Matilde, ok? Meritíssimo. Antes você chamava o Pedro Paulo de Sherlock de Araque. Continuando. A mamãe estava dizendo que a vovó Matilde, depois de ter discutido com o papai, tomou por engano as pílulas de emagrecimento. Sim, senhor. E daí? E daí que eu gostaria de saber onde foram parar os tais remédios da vovó. Eu não sei. Não teria a senhora trocado os remédios, mamãe?
Não teria a senhora mesmo que, inconsciente, sabe, tirado os comprimidos da vovó do armário do banheiro? Como assim, inconscientemente? Bom, pelo que eu me lembro, vocês duas discutiram na noite anterior à morte da vovó Matilde, não foi? Ah, meu filho, foi sobre uma bobagem qualquer. Mamãe, queira então alumiar nossas mentes com o acontecido, por favor. Alumiar. Que orgulho, filhão. Papai adora quando você fala português direitinho. Não puxa o saco do garoto, Fabrício. Bem, a história é simples. Mamãe havia visto na TV o Ulisses Guimarães levantar a Constituição entre as mãos. Ela achou aquilo um disparate. E por quê? Porque a reportagem da TV dizia que agora o Brasil teria, depois de mais de 25 anos, eleições diretas para presidente da República, governador e prefeito. Tá. E ela, adoradora de uma ditadura militar, foi contra, claro. Ah, e vocês começaram a discutir? Não nessa hora. Eu aprendi ao longo dos anos a nunca discutir com a mamãe sobre política. A gente estava discordando, era do capítulo da novela das 8. Ah, da Odete Reutemann? Nossa, mas a mulher é má, hein, Dona Ivani? E ontem a Maria de Fátima também aprontou com a coitada da mãe dela, né? Xepa, você tá atrapalhando o meu inquérito policial. Ah, Pedro Paulo, é que eu fico indignada quando eu vejo uma filha maltratar a mãe daquele jeito. A mulher é ruim pra danar. E com a minha situação, ninguém fica indignado? Eu estou sendo acusada de ter matado a minha própria mãe. Não adianta chorar, Ivani. As provas estão contra você. Como assim contra mim? Eu só discuti com a mamãe sobre a novela. E isso a gente sempre fez. A mamãe adorava torcer para as vilãs. Ficava com pena até. Achava que elas eram umas incompreendidas. Pois então, você discutiu com a dona Matilde na noite anterior. A pobre coitada já estava abalada com a discórdia entre mãe e filha. Depois, eu apenas expus meus argumentos inteiramente sólidos e embasados sobre a nova Constituição. Abalada, angustiada com a sucessão de discordâncias na família, ela vai até o banheiro em busca do remédio para a pressão alta e o que ela encontra? Pílulas de emagrecimento. Pílulas que você tinha colocado lá. Mas as minhas pílulas não deveriam estar lá. Na última vez que eu vi, elas estavam no meu armário. E eu nem queria que todo mundo ficasse sabendo que eu tomo remédio para emagrecer. Então alguém trocou os medicamentos? E quem poderia ter trocado os remédios, senão a pessoa que revira essa casa do avesso a cada 5 dias, hein? Quem seria? Você, Xepa. E eu? Sim, senhora. Você está oficialmente convocada a prestar seu depoimento sobre a morte da vovó. Pode vir aqui. Ora, Pedro Paulo, não sei por causa de que eu tô aqui. Porque as pessoas dessa casa disseram que, na sua última grande faxina, várias coisas ficaram fora de lugar. Inclusive os jogos do meu videogame, que você espalhou pelo meu quarto e até hoje não encontrei todos. Eu não tenho culpa se vocês bagunçam tanto essa casa que eu tenho que ficar catando peça por peça pra juntar. Parece até que eu tô brincando de quebra-cabeça. Mas e as minhas pílulas de emagrecer que estavam no meu armário? No chão do quarto, né, que a senhora quer dizer? Como assim? A senhora me perdoe, dona Ivani, mas eu nunca vi diabo de mulher tão esgulepada que nem a senhora, que deixa tudo fora do lugar, né? Ai, Xepa, é que eu chego do jornal exausta. Aí eu não vejo aonde coloco as coisas, apenas vou deixando por aí. E depois ficam dizendo que a culpa é minha quando não acham as coisas. Dia desses eu encontrei a cirola do seu Fabrício lá na varanda. Fabrício! Sem comentários, sem comentários. Quer dizer que você, Xepa, supostamente pegou as pílulas de emagrecer da mamãe e colocou no armário do banheiro. Supositoriamente sim, coloquei. Mas e os comprimidos para controlar a pressão da vovó? Ai, não sei, né, Pedro Paulo? Devo ter colocado em algum outro lugar, sei lá. Mas creio, minha família, que esse sumiço não foi acidental, né? Como assim? Você está dizendo que a Xepa escondeu os comprimidos para matar a sua avó? Elementar, cara mamãe, elementar. Lembro bem que na mesma noite que a vovó assistiu à TV, a tal reportagem sobre a Constituição que eu falei agora há pouco, ela foi à cozinha e começou a brigar com a Xepa. Eu vi essa discussão porque estava lá no meu quarto jogando vídeo, quer dizer, estudando física. Vou cobrar essa nota de física, viu, seu Pedro Paulo? Xepa, sobre o que você e a vovó Matilde estavam discutindo? Bem, era sobre uma beliscada que eu dei no queijo raquete forte dela lá.
Ah, o queijo roquefort da mamãe. Ela era muito ciumenta com esse queijo. Ô diabo de queijo ruim, Dona Ivani. Não sabia que a sua mãe gostava de comer coisa estragada, não. Sim, mas a discussão foi maior do que isso, não foi? Foi porque ela falou da tal da constituição. Constituição. Isso. A dona Matilde falou que achava um absurdo incluírem nessa nessa coisa aí da cidadania os direitos das empregadas domésticas. Aí eu disse pra ela, olha, dona Matilde, não sei se a senhora tá lembrada, mas a escravidão acabou faz tempo, não sabe? Daí ela disse, eu acho um absurdo ficar dando salário mínimo, férias, 13º e licença de gravidez pra vocês. Daí eu fiquei fula e comecei a falar um monte de coisa, né? Porque eu me arreto com injustiça, dona Ivani, a senhora sabe. Então, se sentindo injustiçada, você tirou os comprimidos da vovó do armário do banheiro, provocando no outro dia seu falecimento. Caso encerrado. Concluímos, portanto, que a Xepa é a culpada pela morte da vovó Matilde. Um minutinho, Pedro Paulo. Mas eu acho que você não pode ter tanta certeza. E por quê? Porque essa faxina que a Xepa fez aconteceu na semana passada. E a mamãe teria morrido se tivesse deixado de tomar os remédios de pressão desde esse tempo. Não tô pegando o seu pensamento, mãe. Eu explico. Os remédios da mamãe sumiram há menos tempo. Precisamente na noite anterior à morte dela. E nessa noite, quem era o mais revoltado de todos dessa casa? Você, Pedro Paulo. Não tô entendendo. Viu? Agora ele faz cara de paisagem, mas na hora de acusar... Você não lembra que ficou pedindo dinheiro feito uma matraca pra mim e pro seu pai? Queria porque queria comprar um jogo do Batman, lembra? Lembro. E ninguém me deu o dinheiro. Pô, eram só 50 cruzados. Pediu pra todo mundo, inclusive pra sua avó, que te passou o maior sermão. Lembra? Lembro. Ficou tão revoltado que bateu a porta do quarto com força. Isso eu lembro. Então, senhorito Pedro Paulo, suba no banco dos réus e se explique, porque você está sendo acusado pela morte da sua vovó Matilde. Eu? E não adianta ficar fazendo cara de quem comeu e não gostou, porque você passou o tempo todo enchendo o nosso saco sobre a morte da mamãe. Agora é a nossa vez. Exatamente. Então, Ivani, meu bem, permita-me conduzir o interrogatório. E por que você, Fabrício? Só porque você é homem? Não, porque a minha prosódia e a minha gramática são as melhores dessa casa. Xiii, pra mim seu Fabrício falou agora um monte de palavrão. Nada disso. Sejamos democráticos e igualitários. Somos os pais do Pedro Paulo e eu acho que devemos saber, juntos, como ele sabotou a minha mãezinha, escondendo os comprimidos para controlar a pressão da coitada. Tudo bem, então. Se o povo quer desse jeito... Bom, Pedro Paulo, na noite anterior ao piripá, do transtorno de saúde sofrido pela sua avó, você foi o que ficou mais revoltado com ela. Não só com ela. Com todos vocês, tá? Só porque nem eu nem seu pai quisemos dar dinheiro para você comprar um joguinho de videogame. E depois você foi pedir a sua avó, que já estava toda alterada porque a Xepa roubou o queijo dela da geladeira. Ei, eu já fui inocentada dessa maluquice aí. Você pediu pra sua avó e o que foi que ela disse? Ela disse, vídeo aonde, menino? Ela não sabia do que eu estava falando. Mas eu ouvi vocês discutirem. É porque eu resolvi ler em voz alta para ela os meus direitos constitucionais, ué. Pronto. E do jeito que a velhinha adorava a Constituição? Deve ter ficado fula da cabeça. Eu disse para ela, segundo a Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida. Tá lá, pode olhar. A saúde, a alimentação, a educação e o lazer. Lazer, ouviram? Videogame é lazer, tá? É lazer. Só que comprar joguinho pro seu videogame iria deixar você sem saúde, alimentação e educação, assim. Você acha que o dinheiro dá em árvore? Então ela deve ter ficado brava com você, naturalmente. Ficou me chamando de moleque atrevido. Que no tempo dela, os mais jovens eram mais respeitadores e que essa Constituição jogou tudo isso no lixo. Aí você ficou extremamente contrariado e tirou o remédio da sua avó do armário do banheiro e deu um sumiço nele. Qual é, mãe? Não fiz nada disso, não. Eu só bati a porta do meu quarto e fui estudar química. Tô de olho em você, seu Pedro Paulo. Tô de olho. Pai. Mas se não foi nenhum de nós que trocou os remédios da mamãe, quem pode ter sido? Gente, dá uma chegadinha aqui no quarto da dona Matilde.
Matilde! O que foi, Xepa? Olha só o armário dela! Nossa, quanta poeira! Gente, tem livro meu que eu achei que tivesse perdido há uns 10 anos. Minhas pílulas de emagrecimento. Mais pílulas? Vani, você não acha que tá viciada nesse negócio, não? Olha! Meus jogos de videogame! Nossa, que eu cansei de procurar. E olha essas fotos. A Dona Matilde com o General Castelo Branco. A Dona Matilde ao lado do General Costa e Silva. E olha essa aqui. A Dona Matilde com Geisel. E todos na sorveteria dela. Nossa, ela gostava mesmo da ditadura. E vocês não viram isso aqui, né? Os comprimidos da vovó Matilde. Então ela escondeu tudo nesse armário, até os remédios dela. Acho que era aí que a mamãe guardava as lembranças dela. Vovó tentou segurar o passado até não poder mais. E acabou empacotando, né, por causa disso. Xepa, mais respeito com a minha mãe. Dona Matilde quis evitar que o país crescesse, mas não percebeu que isso era inevitável. Que tal 1 minuto de silêncio em nome da mamãe? Boa ideia. E aí, já deu? Pedro Paulo, só se passaram 2 segundos. É que eu nunca sei quanto é 1 minuto de silêncio, né? São 60 segundos, seu ignorante. Eu sei disso. É que eu não sei medir. Isso porque você só fica jogando videogame. Quero ver quanto você vai tirar na prova de amanhã. Vocês sempre implicam comigo. É impressionante. Ei, Dona Ivani, o que a senhora tá pensando pro almoço? Só tem carne de segunda, porque o filé mignon tá pela hora da morte. Essa inflação não perdoa ninguém. Sei lá, Xepa. Faz um cozido que tá bom pro gasto. Cozido de novo. É gente fina, vovó Ondina. É gente fina, vovó Ondina. São 30 soldados contra uma vovó. E assim, revelamos o mistério por trás da morte da vovó Matilde. Mas não pense que as histórias da família Souza acabam por aqui. Ondina, gente fina. Valeu, vovó. Ai, no tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. Justiça em Cena. Histórias de fatos e de direito. Especial 20 anos da Constituição Cidadã. Episódio da semana. Quem matou a vovó Matilde? Roteiro Guilherme Macedo. Direção Viviane Yanagi. Edição e sonoplastia Marcos Tavares. Participaram deste episódio Odete Rocha como Ivani, William Galvão como Fabrício, Rimac Souto como Pedro Paulo e Leia Paula como Xepa. O narrador é Roberto Rosenberg. Justiça em Cena. Produção Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal. Justiça em Cena. Histórias de fatos e de direito.